Quem de nós nunca reclamou, quando chegou atrasado em algum lugar, quando perdeu um ônibus, quando perdeu uma nota de R$ 10, seja lá o que for. Sempre quando alguma coisinha acontece, a gente: "Ah, mas por que que isso aconteceu?", né. Quantas das vezes a gente reclama, e às vezes a gente não para pensar que foi livramento de Deus. Às vezes é Deus livrando, guardando a gente, protegendo de algum mal, né. Às vezes a gente chega atrasado num lugar e pega um trânsito e fica ali aflito, e muitas vezes é Deus livrando a gente, guardando de alguma coisa e a gente nem se dá conta, né. É claro que isso não pode ser usado como desculpa, né. "Ah, eu cheguei atrasado porque Deus quis". A gente deve sair antes para chegar num lugar, né. Mas quanta coisa, às vezes, acontece de uma forma diferente do que a gente planejou, e a gente fica bravo e nós não nos damos conta que é Deus trabalhando, é Deus livrando e guardando a gente. Isso me fez lembrar alguns anos atrás, eu trabalhava na cidade de Hortolândia e morava em Sumaré. Então, para ir para casa eu tinha que sair de Hortolândia num ônibus, ir até Campinas e pegar outro ônibus para Sumaré. Isso há muito tempo atrás. E, embora eu podia pegar o ônibus, tinha também umas vans na época que podia pegar e ajudava muito, sabe. Eh Porque elas eram intercaladas entre os horários do ônibus. E eu me recordo que uma vez eu saí de Hortolândia correndo e indo para Campinas, falei: "Nossa, eu vou perder um ônibus, eu não queria perder, poxa vida, tem uma van, não queria perder, eu não queria perder". E aí, quando desceu em Campinas, eu desci correndo até a rodoviária, num ponto onde ficavam as vans, e eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, deu tempo de chegar e ver a van saindo lentamente do ponto. E não deu pra ver que ainda não estava muito cheio a van. E eu fiz sinal, eu assoviei: "Espera, espera", o cara não esperou, ele simplesmente foi embora. E eu fiquei, nossa, eu fiquei bravo, foi depois de um dia inteiro de trabalho e ainda demorei a sair do serviço, aquela coisa. Falei: "Nó, perdi essa van e agora o ônibus é só daqui 45 minutos. Ah, que ódio, que raiva". E ali eu fiquei parado, sentado, esperando, 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 até que 45 minutos depois o ônibus chegou, eu entrei no ônibus e fui. Quando estava mais ou menos na meta e ainda triste por estar chegando em casa muito tempo depois, e quando estava chegando na metade do caminho, aquela van que eu perdi, ela se envolveu num acidente na rodovia Anhanguera, bateu, caiu, tombou de lado, capotou e, nossa, foi uma cena ruim. E na hora eu falei: "Gente, mas era para eu estar dentro dessa van". E ali aquela raiva que eu tava, aquele sentimento ruim, mudou para um sentimento de gratidão. Falei: "Graças a Deus que eu perdi essa van", e fiquei para ir de ônibus, porque passei 50 minutos depois e tava lá um acidente naquela van que eu estaria, sabe. Então, na verdade, para mim, no meu mundo material, eu tinha perdido aquela van, mas no mundo espiritual eu estava sendo livrado de um acidente, foi livramento, né. Isso me fez lembrar um texto que eu devocionei hoje que diz: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". Então, quando alguma coisa ruim acontecer, ou nem chega a ser assim ruim, ruim, mas quando alguma coisa sair dos seus planos, quando alguma coisa não dá certo, pensa que você pode estar sendo liberto ou livre de alguma coisa que iria atormentar você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense nisso na próxima vez que você pensar em lamentar. Até o próximo.